Módulo 4. Documentos. Bem, agora que já vimos as atribuições de cada um dos atores do processo de governança, vamos falar da parte mais burocrática, que é a documentação. Então precisamos que expliquem direitinho tudo o que deverá ser feito. Dona Bené, vou começar falando dos livros, que são a documentação sobre a entidade. Eles devem ser conservados por um bom tempo, alguns deles durante toda a vida da entidade e mantidos à mão para consultas. A lei obriga a existência destes livros apenas para cooperativas, mas é boa prática que as associações também os mantenham. Esses livros podem ser folhas soltas, fichas ou um caderno de atas. A seguir, vamos detalhar quais os tipos de livro utilizados. O livro de matrícula é o documento que comprova que a pessoa é, de fato, associada à cooperativa e lhe garante todos os direitos e deveres de associado. Este documento deve ser mantido atualizado. A admissão de cooperados necessita que se subscrevam as cotas-partes do capital social e, para cooperativas e associações, a ficha de matrícula deve constar no livro, assinado pelo associado e pelo presidente. Isso é muito importante, porque sem esse procedimento, o vínculo do associado ou cooperado com a entidade não existe. Importante. É de suma importância que todos os eventos ocorridos com cooperados, como admissões, demissões, eliminações, exclusões, movimentações de cotas-parte, alterações de endereço e etc., sejam prontamente registrados no livro de matrícula, que pode ser escriturado em fichas soltas, conforme prevê o parágrafo único do artigo 22. E como esses registros devem ser realizados? O registro dos associados deve respeitar a ordem de admissão. Não pode haver um cooperado mais antigo registrado no livro depois de um outro mais novo na sociedade. As datas devem ser compatíveis com o número de registro, que deve ser sequencial e jamais reaproveitado. Quando é adotado o próprio livro, as páginas são numeradas, o que torna este controle mais fácil. Entretanto, com a adoção das fichas, é mais fácil correr erro. Assim, recomenda-se numerar as fichas também, podendo este número ser o mesmo do registro do cooperado. O livro de matrícula deve seguir as formalidades estabelecidas em lei, permitindo identificar devidamente os associados e evidenciar sua participação no capital social da cooperativa. Assim, além de dados gerais de cadastro, como nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissão, residência, o livro deve conter campos para assinaturas do associado e do presidente ou diretor da cooperativa, também para admissão, desligamento com identificação do motivo, demissão, eliminação ou exclusão. E também campos para informar a quantidade e o valor das cotas na admissão e as posteriores movimentações por transferências ou novas integralizações. A ficha de matrícula deve conter o nome do associado ou cooperado, idade ou data de nascimento, estado civil, nacionalidade, profissão, residência, data de admissão ou de desligamento, quando for o caso, e a conta corrente das respectivas cotas-partes do capital social. Para isto, a ficha de matrícula deve conter os campos próprios para os respectivos registros, inclusive de todas as assinaturas necessárias. Além destes dados, algumas juntas comerciais têm solicitado que se coloque o regime de casamento para os casos de falecimento do sócio e de eventuais transferências de cotas-partes. A ficha de matrícula. Mas qual é a importância de obter todos esses dados? A informação do número de associados é importante para verificar se a cooperativa está em condições de continuar operando ou está correndo risco de dissolução, bem como para verificar o quórum de instalação da Assembleia Geral.
Interessante falar sobre ata. Eu quero contribuir mais com esta parte. Rita, como muitos já devem ter ouvido falar, a ata é o documento que comprova que a Assembleia foi realizada conforme a legislação específica e dá segurança à cooperativa quanto à validade das deliberações. É fundamental que todas as assembleias sejam documentadas em atas e, além disso, que as atas sejam escritas de forma clara, objetiva e completa. A pessoa que secretaria a reunião deve possuir técnica e, se for uma ata manual, letra legível. A ata deve ser lavrada, o que pode ser feito no livro de atas ou na ata digitada. Por lei, as cooperativas devem possuir o livro de atas ou o livro de folhas soltas das atas das Assembleias Gerais. Sem isso, as decisões da AGO ficam automaticamente invalidadas. As atas da Assembleia Geral de Eleição e Prestação de Contas devem obrigatoriamente ser arquivadas na Junta Comercial do Estado onde o empreendimento está instalado. Por lei, a ata de cooperativas As atas Interessante falar. As atas da Assembleia Geral de Eleição e Prestação de Contas devem obrigatoriamente ser arquivadas na Junta Comercial do Estado onde o empreendimento está instalado. Entretanto, por segurança jurídica, recomenda-se que todas as atas sejam arquivadas na Junta. Por lei, a ata de cooperativas deve ser acompanhada de um documento atestando que foram conferidas as assinaturas de presença dos associados, assinada pelo presidente ou secretário da Assembleia ou administradores. Ainda sobre a presença dos associados, é recomendado identificar o cooperado pelo nome, número de matrícula e identificar cada lista de presença, tipo de assembleia, horário da primeira convocação, quórum na primeira convocação, horário da segunda e quórum na segunda convocação, horário da terceira convocação e quórum na terceira convocação. Se houver, deve-se anular os espaços em branco, evitando assinaturas posteriores. O livro de presença pode ser uma ficha solta. Esse documento deve acompanhar o livro de atas no registro na Junta Comercial. As assinaturas devem identificar claramente os associados. Em função do uso comum de rubricas, recomenda-se listar os nomes para que os cooperados apenas assinem na frente. E como é realizada a convocação para as assembleias? O edital de convocação é o documento pelo qual o presidente da cooperativa convoca os associados para a Assembleia Geral, que também pode ser convocada por outras pessoas em situações especiais. O edital tem que conter, no mínimo, todas as informações definidas na lei. A convocação da Assembleia Geral deve considerar local, data e hora, observar a distância para possibilitar a presença do maior número de cooperados. Pauta de discussão, garantir a divulgação prévia da pauta com intervalo de tempo suficiente para que os associados possam analisar e refletir sobre os pontos que serão discutidos no evento. É recomendável que a convocação da Assembleia ocorra com tempo superior aos 10 dias e que se aproxime aos 30 dias, assim como previstos na Lei nº 5.764, de 1971, conhecida como Lei das Cooperativas. A divulgação do edital deve ser feita nos meios de comunicação com ampla escala, com o objetivo de alcançar o maior número de associados. Saiba mais! O quórum para a instalação é o número de pessoas necessário para que a Assembleia seja iniciada. Legalmente, o quórum mínimo para a instalação de Assembleias Gerais é, em primeira convocação, 2/3 dos associados, em segunda convocação, metade mais um, em terceira e última convocação, no mínimo 10 associados. O intervalo entre uma convocação e outra deve ser de 1 hora e a ata deve informar em qual convocação a Assembleia foi instalada e a quantidade de associados presentes, comprovando com a lista de presença de associados em Assembleia. Observar isso é muito importante, caso contrário, a ata não tem validade legal. O Conselho Fiscal também precisa manter este tipo de registro? Sim, Rita, o livro de atas do Conselho Fiscal também é obrigatório para cooperativas, sendo considerado boa prática de governança tê-lo em associações.
Embora a lei não determine a frequência com que o Conselho Fiscal deve se reunir, é bom que as reuniões aconteçam mensalmente, para não correr o risco de alguma irregularidade importante perdurar e causar danos irreparáveis à entidade. A periodicidade pode estar prevista no Estatuto da entidade ou no regimento interno do Conselho Fiscal. As deliberações do Conselho devem ser detalhadamente registradas em ata, para a segurança dos seus integrantes, porque é obrigação estatutária dos conselheiros. Nesta ata, devem estar registrados, no mínimo, os seguintes conteúdos: natureza, data, horário e local da reunião, indicação de quem presidiu a reunião e quem a secretariou, indicação nominal dos membros presentes e dos demais participantes, quando houver, aprovação da ata da reunião anterior, a pauta da reunião, o resultado da discussão e decisões tomadas sobre cada item da pauta, assuntos diversos tratados na reunião, quando houver, e encerramento e assinaturas dos presentes. Eu li que os livros de atas do Conselho Diretor também são obrigatórios para as cooperativas. É isso mesmo? É sim, Rita. O livro de atas do Conselho Diretor também é obrigatório para cooperativas e boa prática para associações. Como os outros livros, pode ser feito num livro de ata ou em fichas soltas. A lei não estabelece quando o Conselho deve se reunir, mas isso pode estar previsto no Estatuto ou Regimento Interno do Conselho. Todas as reuniões e deliberações devem estar anotadas. É importante também ressaltar que, anualmente, o órgão de administração deve prestar contas de sua gestão para a Assembleia Geral de Cooperados. A prestação de contas inclui um relatório de atividades, o balanço e a demonstração de sobras ou perdas. Antes de apresentar à Assembleia Geral, as contas da administração devem ser apreciadas pelo Conselho Fiscal, Lei nº 5.764/71, artigo 44, que emitirá um parecer atestando a regularidade ou não das peças apresentadas. Veja que teremos muitos documentos para organizar no nosso empreendimento. Como professora, estou acostumada com toda essa papelada. Espero colaborar. Que coisa boa, dona Bené! Em geral, muitos documentos de uma pessoa jurídica são arquivados por toda a vida. Alguns são extremamente importantes, como os livros de atas, que devem ser mantidos para sempre, outros nem tanto, como comprovante de pagamento de contas de luz, que se pode conseguir uma segunda via facilmente. É importante ter uma gestão de documentos, que nada mais é do que um conjunto de atitudes que tem como objetivo preservar os documentos e tornar o uso, a avaliação e o armazenamento de informações mais eficiente. Isso pode tornar a entidade mais ágil e racional, além de mais transparente. Confira alguns exemplos de arquivos importantes que devem ser mantidos: pasta de correspondência recebida e expedida, pasta de comunicação interna, escrituração e registro dos livros contábeis e fiscais, levantamento dos balanços patrimonial e de resultado econômico, relatórios de administração, pasta com material de interesse da entidade, emissão de notas fiscais, procedimentos de controle internos, outros regulamentos da entidade, regimento interno, normas, planos de gestão financeiro, outros. Estou muito satisfeita. Tudo isto irá nos ajudar demais daqui para frente. Como já tem um pouco mais de vivência com empreendimentos comunitários, vocês podem contar com meu apoio. Espero que todos os conceitos e métodos apresentados neste curso contribuam para o desenvolvimento local. Participe também